Alô, 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 alô. Ele faz assim, né? Como é que ele faz? Alô, 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 como é que ele faz? Faz um monte de alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Ficou meio forçado, né? Ficou forçado. Ah, deixa esse bordão pra ele mesmo. Fala, meus geônicos, Túlio Melo aqui de novo no Segue o Fio pra substituir o Mateusito que tá por aí dando uma volta, curtindo a vida doidado, afinal, ele tá de férias. E o Segue o Fio de hoje comigo vai ser mais uma vez sobre a Covid-19. Aliás, não é só sobre ela não. Agora a gente tá com um combo, influenza e coronavírus. Aqui no Rio e São Paulo, no Ceará, já se tem registro de casos de dupla infecção por essas doenças. E a gente já vai te explicar melhor o que é essa flurona, inclusive com a participação de um virologista. Mas antes, vou fazer aquele pedido que a gente faz sempre aqui. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo e de seguir o canal. No dia 1º de janeiro de 2022, o governo de Israel notificou pela primeira vez um caso dessa dupla infecção. Basicamente, o que aconteceu é que o mesmo paciente testou positivo para o coronavírus e para o vírus da influenza. E aqui no Brasil já tem caso desse combo que os especialistas estão chamando de flurona. Aqui no Rio de Janeiro foram confirmados 2 casos. Um adolescente que é atleta e vacinado começou a ter sintomas de gripe. Com isso, os pais levaram ele ao hospital e lá ele passou por testes rápidos de Covid e de influenza. E o resultado saiu positivo para as 2 doenças. Com isso, eles procuraram outro laboratório para fazer um PCR, que é aquele exame que todo mundo adora fazer, que é com aquele cotonete enfiado no nariz. E mais uma vez os resultados saíram positivos. Vale lembrar que o PCR é o exame mais indicado para detectar a presença do vírus no organismo. Além desse caso, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio confirmou um segundo caso de dupla infecção. Em Fortaleza foram 3 casos de flurona, 2 deles em bebês de 1 ano, que ficaram internados, mas não tiveram um agravamento do quadro. Em São Paulo, a jornalista Júlia Fernandes contou que também teve Covid e influenza ao mesmo tempo. A partir desses casos, a gente começa a ficar confuso e bastante preocupado. Mas eu conversei com o virologista da UFRJ, Rômulo Neres, e ele me explicou melhor o que é a flurona. Doutor, a gente tem recebido muitos casos não, né? Já registrou aqui no Rio 2 casos dessa flurona, né? Que seria essa infecção das 2 doenças, coronavírus e influenza. E por que isso está acontecendo? Isso já era de se esperar? Então, sim, primeiro, eu sempre gosto de ressaltar, né, até para o pessoal não ficar tão assustado pelo fato do nome ser novo, pelo fato de muita gente não ter ouvido falar do fenômeno. Basicamente, quando a gente está falando de flurona, a gente está, como você falou, descrevendo um indivíduo que está sendo, naquele momento, infectado por 2 vírus ao mesmo tempo. No caso, o vírus da gripe e o coronavírus, que ainda está circulando na pandemia. Isso não significa que esses 2 vírus formam um único vírus ou que esses vírus se misturaram e estão gerando um novo tipo de vírus. São 2 infecções independentes, só que elas estão acontecendo dentro do mesmo organismo. Os laboratórios particulares, eles estão dizendo que está tendo o caso de flurona, de co-infecção, é muito maior. E isso, de fato, ele pode ser maior, está acontecendo uma subnotificação, e por que estaria acontecendo isso? Então, a subnotificação é um problema para o Brasil desde o início da pandemia. A gente testa muito menos do que a gente deveria, historicamente, mesmo comparado a outros períodos onde a gente enfrentou outros surtos, e comparado a outros países que estão lidando com a pandemia agora, o Brasil ele performa muito mal no requisito testagem. E, basicamente, isso é algo que é fundamental para a gente combater a pandemia. A gente vê os países que implementaram as medidas mais bem-sucedidas são países que tiveram políticas muito eficientes de testagem também. Essa co-infecção, ela implica numa maior letalidade de uma dessas doenças ou não? Então, isso é uma preocupação de muita gente. Muito provavelmente não. A gente ainda não tem nenhum indício, a gente ainda não tem nenhum dado, nenhum estudo que corrobore isso. O que a gente sabe, o que a gente pode inferir é que tanto para a gripe quanto para o coronavírus, a gente sabe que o principal risco associado a essas infecções é de longe a idade. Então, a gente sabe, lá desde o início da pandemia, que indivíduos mais idosos, por exemplo, são indivíduos que geralmente tendem a desenvolver mais complicações associadas a infecções respiratórias. Isso vale para o coronavírus, vale para a influenza também. Então, o que a gente pode observar é que talvez
nesses indivíduos a gente poderia ter uma tendência maior a desenvolvimento de complicações, mas isso não descreve para a gente como seria o comportamento dessas co-infecções em massa na população, nem como seria o comportamento dela em indivíduos mais jovens ou em crianças que, apesar de proporcionalmente serem menos infectadas, também podem ser acometidas ainda pela doença. Muita gente vai se preocupar e vai levantar essa questão, que é a questão de, por exemplo, um desses aqui, que aconteceu aqui no Rio, é de um adolescente, mas que ele tinha tomado as 2 doses da vacina e também tinha tomado a vacina para influenza. Por que isso aconteceu, ainda que ele tenha tido um quadro grave? Você consegue explicar para a gente isso? Sim, com toda certeza. Basicamente, por que a gente está vacinando para a Covid? Qual é o nosso objetivo? Essa é sempre a pergunta que a gente tem que se fazer quando surgem esses questionamentos, né? Porque a sensação que a gente tem é que a vacina ela é como se fosse uma blindagem. Então, a gente vai tomar a vacina e, teoricamente, nada mais relacionado àquela doença vai acontecer com a gente. Uhum. No caso da vacina contra a Covid, por exemplo, o objetivo da vacinação é reduzir a possibilidade de você ser hospitalizado e possivelmente vir a óbito, caso você seja infectado. Ela não foi desenvolvida necessariamente como uma vacina que visava diminuir a transmissão, ou seja, diminuir a chance de você ter até mesmo casos leves associados à infecção. A gente vê que elas também fazem isso, elas em algum grau são eficientes para isso, mas na prática elas não protegem ninguém 100% de pegar a doença, mas elas protegem um nível muito elevado, seus 80%, 90%, 95% de desenvolver quadros graves. Tanto é que a gente viu o Brasil, que conseguiu acelerar a vacinação no final do ano passado, tendo uma redução significativa no número de óbitos, enquanto o número de casos ainda tinha continuado estável e demorou bastante para cair. Então, isso acontece basicamente porque o principal objetivo da vacinação é a gente impedir hospitalizações. Para em resumo, a gente precisa se preocupar ainda, principalmente com esses casos agora de co-infecção. O que a gente pode esperar dessa situação? É uma coisa preocupante? A gente consegue se prevenir dessa co-infecção? Então, a gente consegue se prevenir sim, é o que eu costumo falar, não importa a mutação, não importa a variante, vírus respiratórios nunca vão ganhar a capacidade, por exemplo, de se teletransportar ou de atravessar máscaras. Então, essas medidas que eram eficientes desde o início da pandemia, elas continuam sendo eficientes agora. Não existe motivo para pânico, a gente continua desse lado aqui buscando respostas, mas a principal ideia que a gente tem é a seguinte: esse é um momento chave da nossa luta contra a pandemia. A variante Ômicron não é necessariamente a nossa barreira final contra o coronavírus. Ele é um vírus que sofre mutação toda vez que ele se multiplica. Então, quanto mais casos a gente tem de coronavírus, maior a chance da gente ter o surgimento ainda de outras variantes. Então, exatamente por isso, a ideia é que a gente mantenha as medidas de proteção, distanciamento, evitar aglomeração, usar máscara sempre que possível, até que a gente consiga, de fato, controlar o número de casos, o número de óbitos. Isso vale tanto para o coronavírus quanto para a gripe e também para quem está pensando, preocupado com flurona, na tentativa de evitar também essas co-infecções. Então, pessoal, não dá para a gente afrouxar. Vamos continuar usando máscara, evitar aglomeração e, claro, continuar o esquema vacinal. Vocês já tiveram Covid, tiveram influenza, chegaram a ter os 2 casos ao mesmo tempo? Como é que foram os sintomas? Me conta aqui nos comentários. E lá no G1 a gente mantém a nossa cobertura completa sobre a pandemia da Covid-19. Tudo que tá rolando no Brasil e no mundo vocês já sabem. g1.com.br. Valeu, galera!